Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você e para o Fernando, para quem nos ouve e nos assiste. Boa noite. Vamos para o nosso resumão aqui da semana que começou ainda no sábado passado, né, Vera, com a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Depois veio o trânsito em julgado das condenações do núcleo crucial da trama golpista. 6 dos condenados já estão cumprindo pena. Qual o peso histórico dessa semana que termina oficialmente, né, último dia útil hoje? É enorme, né, Carol? É inédito no Brasil generais cumprirem pena por tentativa de golpe. Não é inédito tentarem dar golpe, mas é inédito serem condenados e começarem efetivamente a cumprir essas penas. Eu acho que muita gente imaginou que não ia dar em nada, todo aquele conjunto de coisas revelado pela Polícia Federal, depois corroborado na denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Monet, e que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal considerou como tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, formação de organização criminosa para praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito, e aí resultou nessa condenação há muito tempo de regime fechado para um ex-presidente da República, também ele ex-militar, 4 generais, aliás, 3 generais que integraram o seu governo e um almirante que também foi seu ministro, e além dos civis condenados nesse mesmo núcleo. Então, é um peso enorme, são pessoas que tiveram muita importância no período recente da história brasileira e que agora estão presos, efetivamente. Alguns presos em instalações militares, outros presos, um deles só preso num presídio comum, que é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e um foragido. A gente tem aí o deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, fugiu e até aqui a gente não sabe o que vai acontecer com ele, como é que vai ser chamado a cumprir também ele a pena a qual foi condenado. Então, peso histórico enorme, sobre o qual vai se estudar no futuro, é a primeira vez que tem ali algum tipo de accountability para a tentativa de golpe de Estado na história recente do Brasil. Quando a gente redemocratizou o país, a gente não fez o julgamento dos nossos militares, a anistia englobou todos os crimes cometidos no período, isso foi diferente do que fizeram outros países como a Argentina. Muitos historiadores acham que isso cobrou um preço do Brasil, fez com que não se tivesse ali temor de tentar de novo solapar a democracia, e por isso a gente tenha vivido o que viveu agora nesse período recente do governo Bolsonaro, mas o fato é que agora o Supremo, a despeito de toda a pressão, conseguiu concluir esse julgamento e a gente tem o cumprimento da pena. Então, realmente foi uma semana que vai ser contada nos livros de história no futuro. Uhum. Agora, Vera, quais as chances de Bolsonaro ou de outros serem beneficiados com uma redução de pena ou pelo menos com uma prisão domiciliar nesse momento? Fernando, eu vejo cada vez menos espaço para redução de pena. Aquele projeto de anistia ampla, geral e restrita está morto, e o projeto que foi entregue para ser relatado pelo deputado Paulinho da Força, também acho que tem pouquíssima chance de avançar. Por mais que se fale, vamos avançar agora com esse projeto, a gente está aí no fim do ano, ninguém muito olhando para isso, a população brasileira alheia a isso, olhando para outras coisas, para a economia, para quem serão os candidatos no ano que vem, para questões que dizem muito mais respeito ao seu dia a dia como segurança pública, e não tem esse clamor, essa grande mobilização nacional pela redução das penas. Pelo contrário, esse caráter histórico disso que se está vivendo, eu acho que acaba abafando uma reivindicação que é de uma fatia minoritária dentro da própria direita
por reduções dessas penas. Quanto à prisão domiciliar e outros benefícios, a PGR hoje se manifestou a favor da concessão de prisão domiciliar para o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI. Durante a semana, ele se submeteu aí a exame de corpo de delito e relatou que sofre do mal de Alzheimer desde 2018. Entregou ali pareceres, documentos nesse sentido. Então, o procurador-geral Paulo Gonet reconheceu que as circunstâncias postas indicam a necessidade de reavaliação da situação prisional dele e indicou uma prisão domiciliar para ele, que tem 78 anos já. O Jair Bolsonaro também sofre de condições de saúde graves, mas teve o incidente do sábado com a tornozeleira eletrônica, que certamente vai ser levado em consideração e pode dificultar a concessão de prisão domiciliar no caso dele. Mas tem o caso do Collor, que também é ex-presidente e que está em domiciliar, mas é diferente. Não houve, no caso do Collor, nada que que indicasse uma tentativa de fuga. E num processo em que já houve uma fuga. Então, tudo isso funciona como agravante no caso do Bolsonaro e dificulta a concessão de uma domiciliar no caso dele, mas os advogados vão seguir tentando.